Se liga, você tá lá no final de 2019 para começo de 2020. Você tá com seus familiares, seus amigos, e aí você começa a pensar só em coisas positivas e como 2020 pode ser um ano marcante e cheio de conquistas. Não é verdade? Não foi mais ou menos isso que aconteceu? Isso daí geralmente é o padrão para todo Réveillon, né? E aí 2020 acaba sendo sim um ano marcante, só que não muito positivo, né? A verdade é essa. Então, pra agora no início de 2021, nesse primeiro episódio do Depois de Horas, eu vou trazer uma mensagem de positividade. Então vem comigo porque o podcast está de volta. É isso aí, pessoal. Primeiro episódio de 2021. Eu sou o Rafa, eu sou o produtor de podcasts em nome da Banco de Cérebros. Vocês podem acessar lá o bancodecerebros.com.br. É o meu site onde tem várias descrições sobre a minha pessoa e eu como profissional de produção de podcasts, né? Se você aí quer produzir o seu podcast e precisa de ajuda, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Olha só que nem aquela música do Rei Roberto Carlos. Brincadeiras à parte, tá, gente? Este podcast está retornando no ano de 2021 e aí eu posso dizer até que foi uma coisa positiva do ano de 2020, né? Inclusive, o ano de 2020 foi quando eu me tornei exclusivamente produtor de podcasts, né? Antes eu tinha uns trabalhos mais formais, se é que eu posso dizer assim, e agora eu tô nessa empreitada como um podcaster exclusivamente. E comecei também o meu programa, né? Eu comecei agora o Depois de Horas, que aqui é um espaço livre, né? Onde eu posso conversar sobre diversas coisas com diversos participantes. Geralmente sempre tem alguém aqui. E muitas vezes eu acabo fazendo referências a filmes e a discos e, enfim, a cultura pop, né? Muitas discussões são trazidas através da cultura pop. Se você não ouviu ainda os primeiros episódios, vai lá ouvir, né? Inclusive eu queria já aproveitar a oportunidade de agradecer o pessoal que me parabenizou pelo último podcast, que foi um podcast no formato em vídeo, como está sendo feito agora também, né? Então se você está ouvindo, você também pode assistir. Eu estou lá no youtube.com/depois de horas e também no @depois de horas do Instagram. No IGTV também tem a publicação lá do podcast. Então, você que está ouvindo só no Spotify, Deezer, em todas as plataformas de áudio, pode também ir lá assistir. É o mesmo podcast, só que aí você vê o meu rostinho, né? Os participantes, eu não sei se vocês vão conseguir ver o rosto também, quem sabe, né? Se eles me visitarem aqui no meu estúdio ou mesmo aí fazendo uma transmissão em vídeo, a gente vai dar um jeito. Mas enfim. Esse pessoal aí que me parabenizou, eu agradeço demais, né? Até porque o feedback é sempre válido, e não só feedback com parabenização, mas também às vezes até com umas sugestões, com algumas críticas são sempre válidas. É assim que a gente vai se movendo, e a ideia do podcast é que ele seja um cantinho meu, mas não tem que refletir só a minha opinião, não tem que ser só fechado no meu mundinho, né? Até porque ele é um podcast de diversas inspirações, né? E é justo que você aí dê o seu feedback. Então, tudo que é comentado aqui, você pode dar o feedback através das redes sociais, né? Tem também o @depois de horas no Twitter. Eu não comentei, mas estamos no Twitter também, tá? Twitter, Instagram e também tem o YouTube. Canal do YouTube, se inscreve que é importante, tá? E aí tem a opção de comentários, aí você pode deixar o seu comentário. Eu falei da mensagem de positividade de 2021, ela vem da animação Soul, que foi lançada agora no final de 2020 pela Disney Plus. É um novo formato agora de lançamento, né, devido à pandemia e com cinemas agora, na sua grande maioria, fechados, né? A Pixar optou por lançar através do streaming a animação. Então, eu vou comentar sobre ela aqui, mas sem comentar spoilers, tá? Então fica tranquilo, você pode assistir depois. Eu vou pegar só o grosso mesmo da história, comentar algo que até já tá meio que no trailer, que você pode ver aí, não é grande spoiler. E a mensagem final é o que vale, eu acho que é um negócio que a gente pode levar para 2021. Foi até uma maneira boa de terminar o ano de 2020, né? A Pixar tem isso, né? Ela pega assuntos maduros, assuntos relevantes, e ela coloca em animações para crianças, para toda a família, né? Então é um filme leve que te traz uma discussão, te traz algo bem reflexivo, como é o caso desse filme, e ao mesmo tempo funciona também como um entretenimento pipoca. Então a Disney Pixar sabe fazer muito bem isso, né?
E aqui, este filme, muitos têm comentado que é o melhor da Pixar, mas pra mim ele é equivalente, né? Até porque a gente tá falando da produtora que lançou a trilogia Toy Story, lançou Up, tem filmes incríveis, que inclusive tem um que até aborda esse tema meio tipo vida após a morte, que é o Viva, a Vida é uma Festa também, né? Então, assim, tem diversos exemplos de filmes que são grandiosos dentro da Pixar, e o Soul é um filme que surge também grandioso, né? E aí a mensagem dele, que eu acho que é muito importante e reflexiva, acho que seria a palavra mesmo, né? O Joe, que é o personagem do Jamie Foxx, ele é um músico que ele dá aula para crianças em escola, né? Dá aula de música para as crianças, e ele tem o sonho de ser um grande músico de jazz, né? Só que ele tem só o pensamento voltado a isso, né? Tipo, a vida dele é só isso, ele só consegue enxergar essa grande oportunidade, e por isso ele acaba ficando muito insatisfeito com a vida com que ele tá, né? A vida que ele vive não é uma vida ruim, mas ele não consegue enxergar isso, né? Então o filme ele já te fala sobre nossas obsessões, né? Esses pensamentos de eu preciso chegar a um objetivo, a um status, ou alcançar tal prestígio para poder realmente me tornar feliz, né? E aí a mensagem que ele traz é para a gente dar valor às coisas que a gente já tem, que é uma frase que você já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? E parece um negócio bem clichê e de conformismo, né? Só que o filme é assim, inteligente em deixar claro que não é você se conformar com as coisas que você tem, né? Porque particularmente eu, Rafa, acredito que nós estamos nessa vida para viver e nós temos objetivos a serem alcançados, né? Então jogar esse jogo de chegar até esses objetivos é algo que nos move, né? Então a gente precisa realmente pensar, talvez alcançar, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero conquistar uma, sei lá, conseguir morar na praia, eu quero, enfim, cada um tem o seu objetivo, né? Eu acho isso importante e fundamental para todo mundo, né? É o nosso direcionamento. Só que o caminho até a gente chegar nisso é a vida também, né? E a gente tem que dar valor às pessoas que estão em volta disso, às pessoas que estão ali, mesmo que a gente não esteja em uma situação tão boa, né? Muitas pessoas acabam nos dando apoio, e o apoio ele não pode só ser aquela coisa de torcer pra gente, mas também tá ali, tipo, nos ajudando com alguma coisa, né? Tipo assim, mesmo que seja coisa simples. E aí o filme tá a beleza do filme tá nisso, né? Ele comenta sobre a beleza da vida em você dar valor às coisas simples que você tem agora, né? E ele não se resume a querer dizer que você não precisa chegar naquele objetivo para ser feliz, né? Na verdade, ele deixa claro que você só não pode se render totalmente a esse pensamento de eu preciso chegar àquele objetivo, né? E aí, vamos dar valor às coisas que a gente faz nesse tempo, né? Inclusive, o Joe, eu comentei que ele era professor, né, de alunos em escola, e ele ensinava jazz para essas crianças, né? Ensinava música. E olha que coisa linda, né? Ele replicava o conhecimento dele, né? Era uma coisa que ele não conseguia enxergar. Tinham alunos ali com potencial, né? E ele já estava ali cumprindo um papel importantíssimo. Então, ao final do filme, desenrolar de toda a história, né, ele acaba entendendo muito sobre isso, né? Então é bem interessante isso, né? Tipo, a vida após a morte. Ali eles brincam com a ideia da vida após a morte, que é um tema que já foi proposto por diversos filmes, né? Ghost, eu acho que é talvez o maior exemplo, né? E o filme incrível, inclusive, Ghost do Outro Lado da Vida, eu reassisti recentemente e é sensacional. E então não é algo assim, não é uma grande novidade, né? Mas no fim, vale muito a discussão e o direcionamento desse formato de história, né? A Disney, a Pixar, ela se apropria desse tipo de clichê para poder jogar uma discussão bem interessante de uma maneira leve também, né? Então ela já faz isso diversas vezes, já fez isso diversas vezes ao longo da sua filmografia, e aqui continua fazendo com o selo de qualidade dela, né? Por isso que eu digo que esse filme é equivalente, né? Ele tem pontos positivos assim
conseguir novamente trazer isso em uma nova história, com novos personagens, que assim, é louvável. E aí, o que acho que fica para 2021 é meio que uma mensagem como essa, né? Que eu acho que é uma mensagem muito positiva e eu acho que a gente... 2021 é o ano que a gente está aí com grandes expectativas e eu espero realmente que elas se cumpram, né? Se o ano da pandemia foi o ano de 2020, tomara aí que o ano de 2021 seja o ano da vacina, seja o ano da gente se livrar dessas coisas ruins que aconteceram no ano passado, né? Já está meio que caminhando para isso, né? E essa mensagem linda, né, que eu trago aqui no início desse ano, né, no início do ano do podcast Depois de Horas, é uma recomendação também, né? Eu sempre recomendo aqui filmes e discos, e fica aí a recomendação se você não assistiu ainda o filme Soul. Quem assistiu entende do que eu tô falando, né? E às vezes pode até não ter concordado. E aí é por isso que você pode ir lá comentar também, né? Você pode deixar o seu comentário aí falando sobre o que você realmente achou do filme, se você achou a mensagem válida, se você conseguiu enxergar coisas além do que eu já comentei aqui nesse podcast. Eu acho que isso daqui é muito importante, né? Como eu disse, é sempre válido ouvir você também, né? Vocês estão me ouvindo, eu digo que podcast é liberdade, que você pode falar sobre os assuntos que você quiser da maneira com que você quiser. Aqui também é a mesma coisa para os comentários dos ouvintes, né? Por que não? E não se esqueçam de seguir nas redes sociais o @depois de horas, tanto no Twitter, no Instagram, e também tem o youtube.com/depois de horas. Nosso canal do YouTube, que eu vou sempre publicar os podcasts lá. No Instagram e Twitter tem conteúdo próprio, tá? Então eu sempre comento sobre eles, repito assim diversas vezes aqui dentro do podcast, mas é porque eu publico algumas coisas que não estão aqui dentro do podcast que eu acho que é super válido, né? E é isso, pessoal. Até a semana que vem, à meia-noite, né? Sempre esse podcast aqui é publicado à meia-noite nas sextas-feiras. Esse clima noturno e tal aqui não é à toa. E eu agradeço você ter ouvido até agora. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.